E é justamente do depoimento citado pelo Tomé que a gente trata agora. Logo após Alexandre Gomes Machado ser exonerado do Tribunal Superior Eleitoral, ele procurou voluntariamente a Polícia Federal para prestar um depoimento sobre as possíveis irregularidades nas inserções de propaganda eleitoral. A Jovem Pan teve acesso à denúncia feita por ele. No depoimento, o servidor disse que foi exonerado sem nenhum motivo aparente, mas acredita que foi consequência de seus reiterados avisos ao TSE sobre a falta de fiscalização das inserções eleitorais nas emissoras. E revelou que uma emissora de rádio lhe enviou um e-mail confessando ter deixado de veicular 100 propagandas de Jair Bolsonaro entre os dias 7 e 10 de outubro. O servidor repassou a mensagem à chefe de gabinete do TSE. Ainda de acordo com o depoimento à PF, Alexandre Machado recebeu a notícia de sua exoneração cerca de 30 minutos após encaminhar o e-mail. Ele diz que procurou a Polícia Federal porque foi vítima de abuso de autoridade e teme por sua integridade física. À tarde, o senador Eduardo Girão disse que a exoneração aparenta ser um reconhecimento de culpa do TSE e solicitou ao Ministério da Justiça proteção ao servidor. Figueiredo. Resta saber, Vitor, as principais coisas que nós temos que avaliar nesse momento é a quem o servidor Alexandre Machado fez essas denúncias, né? Você leu aí que nós vamos falar um pouco sobre quem fazia supervisão dessa área desse servidor e quais seriam as ligações que essas pessoas poderiam ter. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que ele teme pela sua integridade física? Quem estaria ameaçando a integridade física do servidor do TSE? Terceiro, ora, por que diabos esse servidor foi demitido hoje, há 4 dias, do pleito mais importante da história do Brasil, justamente no dia seguinte que denúncias gravíssimas foram feitas de favorecimento justamente na área que esse servidor atuava? O TSE deu 2 versões diferentes. Primeira versão, é uma arrumação aqui administrativa. A segunda versão faz acusações graves ao servidor, dizendo que ele é basicamente um assediador moral em série. Ora, o que está acontecendo? E as perguntas que o Tomé levanta aqui a respeito de quem fará essa investigação. Porque, vejam, qual é a atribuição do Tribunal Superior Eleitoral? Para que nós, contribuintes, pagamos para essa jabuticaba que só existe no Brasil, um tribunal só para acompanhar as eleições? As atribuições são justamente garantir que tenhamos eleições limpas e justas. Eles são os maestros. E passamos o ano inteiro ouvindo de que o sistema eleitoral brasileiro era absolutamente perfeito, o único sistema imaculado do planeta. As nossas urnas, como diz o nosso colega Fiuza, basicamente tinham que ser colocadas em altares. O sistema era absolutamente infalível. A única coisa do mundo que era infalível era o sistema eleitoral brasileiro. E aí nós descobrimos que o TSE sequer tem a capacidade de verificar se as campanhas eleitorais estão, se as emissoras de rádio estão representando as campanhas eleitorais de forma isônoma. Ora, o que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral não tem condições sequer de fazer isso? Será que esse tribunal, em que outras áreas falta competência ao tribunal? Agora, temos que investigar, é uma questão de competência ou é uma questão de dolo? Houve intenção de prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro? Porque incompetência, Vitor, incompetência ela acontece de forma equilibrada. Você é incompetente com a campanha de Jair Bolsonaro e incompetente com a campanha de Lula. Mas não. O que nós estamos verificando é que em todas as regiões do Brasil, e há uma confusão aí quando se fala que é apenas questão de Nordeste, não é? Usou-se o Nordeste apenas como uma amostra do que estava acontecendo no Brasil, mas tem o déficit de inserções é até maior no Sudeste. Claro, a população do Sudeste é maior, mas desproporcional sempre a campanha de Jair Bolsonaro. Só o prejudicado é Jair Bolsonaro. O que nos faz questionar a questão da competência e nos faz crer na questão do dolo. Ora, se houve dolo, de quem é esse dolo? Foi do servidor Alexandre Machado, do servidor e da sua supervisora,
do secretário da presidência do TSE. Quem prevaricou? Alguém prevaricou? Prevaricou propositalmente ou havia uma ação orquestrada? São os questionamentos que nós temos que fazer. E quando eu digo que a pergunta do Tomé é oportuna, é no seguinte sentido: quem conduzirá essa investigação? Ora, não pode ser o próprio TSE, porque nós já temos uma inovação no sistema jurídico brasileiro, criada pelo próprio Alexandre de Moraes, onde a vítima, que é o STF, é também o investigador e o julgador, nos inquéritos inconstitucionais que temos em curso no STF. Mas agora, onde o suspeito é o investigador e o julgador, aí também é um pouquinho demais. É botar nariz de palhaço na cara do brasileiro. Então, quem conduzirá esse processo de investigação? E até onde vai esse novelo de lã? Por que a Polícia Federal não ainda... A mesma Polícia Federal que foi super rápida por ordem, de novo, do Alexandre de Moraes, apreender os celulares e fazer bloqueio de conta e quebrar sigilo bancário, fiscal e tudo mais dos empresários por causa de uma notícia de um jornal e print de conversa de grupo de WhatsApp. Será que o celular do servidor já foi apreendido? Será que as contas bancárias, os sigilos já foram todos quebrados? Com quem esse servidor estava conversando? Onde estão esses e-mails? Ou será que a Polícia Federal agora só serve para ir na casa de velhinho perseguido político trocar tiro? Nós temos que ter os outros órgãos e agentes brasileiros agindo para que haja uma investigação, não pelo TSE. O TSE, neste momento, é o principal suspeito. Então temos que ver quem vai conduzir esse processo. A pergunta que eu faço é: o presidente do TSE também é presidente do Supremo, também é membro do Supremo Tribunal Federal. Onde está o Senado Federal? O Brasil tem Senado Federal? Os senadores estão acordados? Onde está o presidente do Senado Federal? Essas são perguntas que ficam no ar. Diga, Zé. Olha, esse processo, eu acompanhei o processo aqui de Brasília, né? De propaganda de rádio e TV, funciona da seguinte forma: a propaganda nacional, né, de presidente da República é levada pelo TSE e a local pelo TRE. Há uma reunião onde se elegem as rádios que podem ser cabeça de rede e faz o pool para transmitir toda a propaganda nacional. E de deputado e de governador entram os spots que tem que ser colocado no ar. É assim que funciona. Então, a gente entende que a Justiça Eleitoral tem um controle completo sobre a situação. Então, eu entendo que não será difícil. Vá até os arquivos e veja quem são os responsáveis para cada rádio. A rádio nomeia onde, né, para receber, qual o endereço, o e-mail, e quem vai receber para dar o ok. É um recibo das duas partes. Eu provo que você me entregou, a mídia, né, e você prova que recebeu. É assim que se faz. E o plano de mídia é o horário em que a propaganda foi ao ar. A propaganda e, no caso, o horário eleitoral, né? Então, isso é claro. E eu tinha por mim que o TSE tinha toda essa configuração e tinha todo esse controle. A gente vê que não. Aí, indo para o Alexandre Machado, ele não era exatamente um servidor público desses de carreira, né, desses que tem todas as vantagens. Ele era terceirizado, já trabalhou na Justiça Eleitoral daqui do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília, e ele era assessor especial da Secretaria Judiciária do TSE, ou seja, é a parte frágil do sistema, né? Ele não tem estabilidade e pode ser demitido desta forma brutal. No momento em que o Senado está abrindo uma CPI e a própria Justiça Eleitoral denunciando agressões por parte de patrões a funcionários, né? Assédio eleitoral. Isso aí é um assédio eleitoral. Isso aí é um assédio moral até. Não importa se ele tem estabilidade ou não. O que importa é que constitucionalmente, mesmo terceirizado ou nomeado nos cargos de confiança, né? Ele é funcionário público desde que ele tenha a autonomia e autoridade para agir como tal. Então não faz separação e não faz diferença. Se ele procura a Polícia Federal para explicar o que estava acontecendo, a voz dele tem que ser levada a sério.
O que se discute agora e que eu coloco em questão é o seguinte: tá, o erro já está colocado, e aí, quais são as consequências disso?